Começamos o capítulo 88 com ilustrações coloridas de Goku e Vegeta no planeta de Bills e Whis, como de praxe, comendo e descansando após o treinamento. Após isso, somos apresentados ao arco e o nosso primeiro capítulo se chama Super Heroes Are Born, ou Nascem Super-Heróis. E agora os protagonistas desse arco serão Goten e Trunks. Mas antes, um pouco de embasamento para começarmos a análise do capítulo. Dragon Ball Super retorna logo após a saga de Gronorá e a derrota de Gas pelo mais forte do universo, neste caso o Black Freezer. Dragon Ball Super insere um tremendo gap de poder entre Goku e Vegeta e o Freezer. Isso coloca novas possibilidades, mas ao mesmo tempo é algo que precisa ser muito bem trabalhado, pois se os nossos Saiyajins simplesmente fizerem um treino rápido e superarem anos de treinamento do Freezer, que fez um treinamento em uma espécie de sala de tempo, isso não vai fazer sentido, mesmo com toda a capacidade de evolução dos Saiyajins. E ao meu ver, é por isso que a obra agora opta por um passo mais lento, o desenvolvimento de outros personagens. E veja, isso não vai contra a história do Zeo do Super. E quanto ao objetivo de Goku e Vegeta ficar mais forte, os mestiços entre Saiyajins e terráqueos não se dedicam inteiramente à luta, seja Gohan estudando biologia ou Goten e Trunks preocupados com suas futuras namoradas, mas estão sempre de vigia e vigília para qualquer ameaça e prontos para defender a Terra. É óbvio e natural que haja mudança de público a decorrer das fases de Dragon Ball, já que, por exemplo, Dragon Ball clássico era uma mistura muito mais acentuada de comédia, com um destaque muito grande à preparação que acontecia para o torneio de artes marciais. O Z tirava nossos personagens da zona de conforto e apresentava lutas insanas e possibilidades gigantes de power-ups. Já no Super, Goku e Vegeta alcançaram níveis de deuses, então é normal que muitos não gostem do ritmo que Dragon Ball tem hoje. Eu me lembro até hoje do frio na barriga que senti quando eu era criança e Goku se transformou pela primeira vez em Super Saiyajin. Hoje, entendemos que transformações são da natureza de um Saiyajin, e não sei se estou falando besteira, mas a raça é adaptativa e preparada para se enquadrar a qualquer tipo de poder. O que isso significa? Que eu não me surpreendo mais tanto com as transformações, mas em contrapartida eu preciso entender o lado técnico dessa transformação. E agora o autor precisa me explicar que tipo de poder é aquele e qual a estratégia e usabilidade dela em combate para que eu ache aquilo aceitável e plausível. Mas isso é assunto para outro vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, dá o like e vamos para a análise. Saiyamans, é isso aí, começamos o capítulo com Trunks e Gohan atuando como super-heróis. E claro, já que para as ameaças cotidianas da Terra, Gohan e Trunks têm níveis de força mais do que suficiente, a grande preocupação deles é entregar uma boa pose de introdução. Isso é velho em Dragon Ball, viu? Não veio somente de Gohan, não. Quem lembra das forças especiais Ginyu? Sinceramente, as melhores poses eram deles. E o capítulo começa com a cena clássica de início de ar. Alguns dos heróis impedindo um crime terráqueo, mesmo com passos, se apresentam, fazem cara séria, amassam a arma de fogo como se fosse um papelzinho e nocauteiam os bandidos que sempre acham que tem alguma chance. Passada essa cena, o capítulo mostra um pouco da rotina cotidiana dos nossos heróis. Ao estilo Peter Parker, estão no terraço de um prédio que tem estampado um outdoor do Clean God. E ao que indica, esse personagem é uma das grandes fontes de inspiração para eles. O que é bem engraçado. Sinceramente, cara, se vocês podem destruir o planeta, vocês são a inspiração. Mas em Dragon Ball, todos sempre foram muito humildes. Você não, ok, Mr. Satan? Vemos nas cenas seguintes a correria deles para voltar para casa. Goten, ao receber um telefonema de Tiste, troca de roupa às pressas e corre para as montanhas. Ou melhor, voa. Mas detalhe, com a nuvem voadora, não com seu Ki. O Trunks tem uma personalidade bem forte, enquanto o Goten parece ser sempre amigável e topar tudo para se divertir com um amigo. O Trunks é aquele tipo de pessoa inquieta que sempre quer mais. Por exemplo, ele está bem conformado, pois sua entrada não é triunfal, e ele não tem o mesmo relógio de transformação que o Saiyaman original tinha, o que é meio que um saco, né? É muito mais prático o relógio do que trocar de roupa na cabine como Superman. E por isso ele decide que vai pedir ao Pilaf para fazer um para ele. Sim, Trunks não herdou a genialidade da mãe. Na transição, ainda temos duas páginas do Trunks se esgueirando para não ser reconhecido pelos avós. Dr. Briefs, apesar de ser um dos homens mais inteligentes do mundo, não reconheceu seu neto na fantasia. Pelo menos o nosso pequeno Rex não se deixou enganar por aquilo. Mas é isso aí, as aparições do Senhor e da Sra. Brief sempre são compostas de muita calma e serenidade, que por acaso ganharam a aparição de 4 páginas e meia neste capítulo. No final desta cena, vemos uma série de robôs ajudantes da Corporação Cápsula correndo que nem loucos na multidão. Defeito ou bug que intriga o Sr. Briefs. Logo após, um zumbi aparece e assusta a Sra. Brief. No outro dia, Trunks vai buscar o relógio de transformação com o Pilaf. E aí descobrimos
amigos que um está cobertando o segredo do outro. Enquanto Pilaf promete não contar sobre as aventuras de herói do Trunks para Bulma, Trunks promete não entregar que o Pilaf roubou as esferas do dragão dela. Mas o plano de Pilaf caiu por água abaixo, já que a Bulma tinha câmeras escondidas que flagraram o furto. Trunks segue o caminho da escola, ainda dá uma lição em um babacão, chega atrasado e leva expor do professor. Ao conversar com os colegas, descobre que estão rolando boatos de que fantasmas rodeiam uma mansão abandonada. Naquele momento, Trunks externaliza descrença e ceticismo quanto à informação, mas por dentro internaliza um pavor da possibilidade de encontrar fantasmas. Após a escola, se reúne com Goten e vão jogar videogame na casa dele. E é aí que o lado mais terráqueo e usual volta a aparecer no capítulo. Trunks tem 2 ingressos para o filme do herói deles, o Clean God, mas a primeira opção dele não é o Goten, e sim a Mai. Ao convidar ela para o cinema, ela nega, e Pilaf diz que eles estão com muito trabalho devido à imensa quantidade de bots ajudantes defeituosos. Os bots foram comprometidos por algum hacker e começaram a não obedecer os seus donos. Trunks se propõe a resolver esse problema e encontrar os culpados em troca de ter um sábado livre com a Mai. Então vai de encontro ao Goten, que sempre está lá para quebrar o galho dele. Na rua, à noite, no bairro que foram reportados acontecimentos estranhos, segue em direção da busca pelo culpado dos defeitos dos bots. Ao Goten comentar sobre os boatos dos fantasmas de novo, Trunks mostra que morre de medo das aparições, mas insiste em dizer que não acredita nisso. Aí que Goten diz: mas nossos pais já foram fantasmas e voltaram aqui pra Terra. Bem, para Trunks não é a mesma coisa. No meio da caminhada, Trunks bate de cara com um espécime de Frankenstein, sai correndo de medo. Goten percebe que aquele deve ser o culpado pelo comportamento estranho dos bots ajudantes, e no ato, o zumbi acaba modificando mais um bot, que sai correndo do seu dono. Os dois seguem o estranho até encontrar a mansão abandonada, e decidem ir checar de perto. A muito custo, Trunks decide enfrentar o medo, tudo em prol do encontro com a Mai, e ao espiar pela janela da mansão, percebe que os bots perdidos foram reprogramados e estão trabalhando em colaboração com os zumbis, em uma espécie de linha de produção macabra de sushi. No decorrer da cena, percebemos que os colegas de classe do Trunks também estão dentro da mansão. Ao partir em uma aventura para pesquisar sobre esses fatos sobrenaturais, eles foram capturados e mantidos reféns. Trunks aciona seu novo relógio e vai de encontro aos vilões, para salvar os seus colegas. Ele vai derrotando os inimigos, um a um, mas de repente seu uniforme falha e ele acaba voltando aos trajes normais. Para proteger sua identidade, Goten destrói a iluminação e traz os amigos de Trunks até o lado de fora da mansão, convencendo-os que eles estavam em uma ilusão e que aquilo tudo na verdade era fruto das assombrações. Eles então saem correndo que nem loucos daquele lugar. Com liberdade para lutar, Trunks se transforma em Super Saiyajin, iluminando o local com sua áurea e então termina de derrotar todos os inimigos. Apesar disso, eles não conseguiram extrair muita informação, já que o Trunks nocauteou todo mundo antes de fazer qualquer pergunta. Ao investigar o local, encontraram um cofre que guardava um disco de armazenamento do Dr. Gero. Sim, o cientista da Red Ribbon, o mesmo criador de Cell. Na saída, encontraram Kuririn, que estava atuando como policial e que confirma que aqueles zumbis são realmente reais, já que houve um roubo de corpos do necrotério. E no final do capítulo, fomos introduzidos ao vilão ou mente por trás de tudo aquilo. Quem assistiu o filme sabe que se trata do Dr. Hildo, o neto do Dr. Gero. No fim, a destruição que Trunks causou só impossibilitou ainda mais o seu encontro, já que os bots foram encontrados, mas em pedacinhos. Bem, pessoal, esse é um capítulo introdutório e com a mudança de foco no anime. Basicamente é um paralelo do que aconteceu no filme e que o protagonismo dessa vez não estará com Goku ou Vegeta. Isso canoniza o mangá junto com as animações, o que antes era uma preocupação. Eu estou muito curioso para saber quais serão todas as alterações em relação ao filme e quero entender como isso será explorado. Foi um capítulo mais leve, sem grandes cenas de luta e com muita exploração da vida dos personagens. Por agora eu acho cedo julgar, mas vamos acompanhar de perto aqui no Portal dos Animes. É isso aí, pessoal, essa é a minha opinião, mas eu gostaria de ler a de vocês. Então deixe um comentário dizendo o que achou do capítulo e dá uma nota de 0 a 10 para ele. Não esqueça também de seguir o canal e dar o like no vídeo. Até a próxima!